Então, olha só, a gente já tem aqui o personagem com algumas animações. As animações precisam ser bem refinadas, principalmente a parte de mão, face e tal. Mas como aqui o intuito é a gente entender como é que a animação vai para a Unity, não é animar 100% o personagem ainda, então a gente vai usar isso aqui para poder ter uma noção do que eu faço quando eu tenho um personagem animado num pacote 3D, seja ele o Max ou qualquer outro, para pegar essas animações e jogar dentro da Unity para depois a gente transformar isso no nosso personagem que vai ser jogado. Tá? Aqui eu usei controles porque eu acho mais fácil de animar, ao invés de ficar pegando o osso do próprio CAT ou do Character Studio para animar os pedaços, né? E a gente tem aqui a animação no idle, fica na pose, olha para um lado, olha para o outro. Então esse primeiro pedaço aqui é um idle, que é onde ele vai ter a animação estática dele, que a gente vai poder definir, né? Você pode até pegar depois essa própria animação do idle e separar ela, se quiser. Fazer um tipo, olhar para a esquerda, olhar para a direita. Então isso aí você pode fazer lá dentro também. Então olhou para a direita, voltou para a posição original, ficou um tempo na posição original, que era ele parado. Você também pode pegar esse clipe aqui. Olhou para a direita, para a esquerda, volta para a posição original. Então ele tem aqui uma animação em que ele olha, o intervalo está até diferente, mas não vai fazer muita diferença para poder a gente entender, não. Aí depois dessa pose padrão aqui, o que ele vai fazer? Ele vai começar a caminhar. Da caminhada, a gente tem aqui a corrida. Ele parando, ele volta para a posição original. Então aqui eu tenho os ciclos de animações definidos pelo tamanho da timeline. Você pode ver o intervalo de tempo, de velocidade da animação na própria timeline aqui. Então o idle, como é uma animação de ele vai ficar mais tempo em repouso, mais tempo parado, a gente tem menos keyframes e outra. O intervalo entre os frames são maiores, tá? Então quando eu dou um play aqui, ó, ele tá até virando a cabeça rápido demais ali no primeiro, mas vou deixar assim. Aqui é a caminhada, então esse pedaço aqui é a caminhada, você pode ver que quando ele vai correr, ó, os frames são bem próximos um do outro, e o intervalo de tempo é menor porque a velocidade é maior. Então você tem que entender a timeline como uma linha de tempo mesmo. O intervalo maior dentro da timeline significa um tempo maior para fazer as coisas. Quando você pega uma linha cronológica de história, e você tem um intervalo muito grande entre as coisas que acontecem, é porque levou muito tempo para acontecer. Aqui é a mesma coisa. Então, se você tem um intervalo muito grande entre um keyframe e outro, significa que vai demorar mais tempo para chegar naquele ponto. Então, se você tem um intervalo pequeno, significa que as ações estão acontecendo numa sequência. Claro, isso para animação tradicional, para animação que a gente faz na mão. Animação de motion capture, ou seja, captura de movimento, mesmo que o personagem fique parado durante 100 frames, você vai ter keyframe nos 100 frames. Tá? Por quê? Porque ele grava todos os frames, é full animation. Aí você tem que ir lá e refinar. Onde não tem ação, ele vai manter um ponto inicial e um ponto final. Tá? Nesse caso aqui, como a gente fez na mão, a gente tem os frames todos definidos e o intervalo de tempo a gente que define também. Bom, próximo passo é exportar isso aqui como FBX, que é um arquivo que a Unity reconhece melhor, tá? Ou seja, se eu quero exportar para a Unity, eu não vou mandar como .max, eu vou mandar como FBX, que é um arquivo de colaboração que a gente tem. Existem outros tipos de arquivo também que a gente pode exportar, tá? Outras engines, por exemplo, vão ter seus próprios exportadores, ou seja, a UDK ela vai ter um exportador para dentro do Max, que você vai instalar e ele vai exportar do jeito certo para que abra lá dentro da Unreal. Outras engines têm um exportador que é um scriptzinho que você carrega e ele vai falar quais são as características que você tem que colocar nesse arquivo para poder ir da maneira correta e funcionar. No caso da Unity, o FBX é o melhor arquivo, que é um arquivo nativo da própria Autodesk. Então vou aqui em File, que é o primeiro menu aqui, Export, Export de novo, e vou escolher aqui, ó, FBX, FBX, tá? Vou escolher o lugar onde vou salvar isso aqui, esse FBX. Vou colocar lá, garoto, MIG, ou então só garoto final.
E aí, o que acontece? Uma vez que eu coloquei o nome dele, se fosse o personagem, tem um nome, né? A gente não sabe qual nome que a gente vai dar para ele. Garoto final. E dou save, ele vai abrir essa caixa aqui de opções para a gente poder configurar, tá? Essas configurações aqui do FX, desculpa aí, a gente tem que marcar uma informação muito importante, que é o seguinte: ele tem 3 categorias aqui, onde a gente vai ter submenus para a gente poder configurar isso aqui. Ele já tem algumas predefinições, por exemplo, exportar para o Mudbox, que é um programa da Autodesk, exportar para o Media e Entretenimento, que são os outros programas da Autodesk diferentes do Mudbox, apesar de fazer parte do mesmo pacote. Eu tenho que incluir. Incluir o quê? O que você quer incluir nesse arquivo FBX? Quais são as coisas desse arquivo que você vai exportar para a sua engine? O que você vai mandar para lá? Você vai mandar o quê? Você vai mandar só a malha? Você vai mandar só a iluminação? Vai mandar só a câmera? O que você vai mandar desse arquivo que a gente fez aqui para que eu possa abrir esse arquivo em outro programa? No caso aqui, a nossa Unity. Eu tenho que mandar a geometria toda do personagem. Eu vou mandar o esqueleto também, porque lá dentro da Unity tem como eu editar essa parte de esqueleto. Tá? Tem como eu pegar esse esqueleto que já tem nesse personagem e a animação que está nesse esqueleto e passar para outro esqueleto parecido. Então, se eu tivesse um outro personagem com mais ou menos a mesma estrutura desse personagem que eu acabei de criar, mas que tivesse proporções diferentes, fosse mais alto, mais baixo, ou uma estatura, uma forma diferente, para eu não ter que animar esse personagem todo de novo, tem como eu pegar a animação desse que já foi feita e retargetear, ou seja, fazer um retarget para ele, passar a animação desses esqueletos para o esqueleto do outro personagem que não está animado ainda. Então, o ideal é que a gente faça teste e, se for possível, não precisar animar os outros, se forem fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque você vai poupar tempo. Agora, se os personagens têm características diferentes, por exemplo, um tipo de ataque, é um personagem que é feminino, você não vai fazer correr do mesmo jeito que o outro, você vai mudar a corrida dela, né? Então tem como a gente fazer esse tipo de coisa também. Mas se for um personagem que tem o mesmo sexo, mais ou menos a mesma característica, você pode usar a mesma animação. Aqui em geometria, eu vou deixar no padrão que tiver, tá? Então eu vou colocar aqui os smoothing groups, tá? O importante é mandar isso aqui, ó. Já que eu animei, aqui em geometria eu vou deixar normal. Não tem nada aí que eu precise desmarcar ou marcar, não. Em animação, sim. Em animação eu vou marcar o quê? Animation, porque ela vem desabilitada. Então, nesse caso, eu vou marcar. Olha só, aqui em animação a gente vai ligar a animação, tá? Ele vai ter que extra options, use scene name, pode deixar esse nome, se for algum nome definido para algum character set de animação, a gente vai deixar isso aqui. Bake Animation, o que é Bake? Ele vai pegar a animação e vai gravar essa animação nos bones. Então você vai ter a cena, tá? E essa animação vai ser gravada nesses bones. Então eu vou estar aqui de 0 a 135. Geralmente ele pega a timeline toda e está sendo mostrada. Então, se eu não quisesse exportar uma parte da animação que está aqui, eu poderia muito bem, não, eu quero exportar só até o 90. O que ele vai fazer? Ele vai gravar essa animação só até o 90. Do 90 em diante, ele não vai exportar a animação, ele vai exportar só até o 90. Então, se você ainda não finalizou a animação, está na dúvida se vai ter aquilo ali ou não vai, mas já quer testar lá dentro da Unity para ver como é que está ficando, você pode muito bem, não, vou exportar só até aqui e o resto eu não vou exportar, tá? Deformations. O ideal é que você mande para a gente poder controlar esse personagem lá dentro da Unity, então a gente marca tudo aqui, os deformers. Inclusive, uma coisa que eu ainda não testei na Unity é se os morphs funcionam. Morphs são deformações de malha a partir de outras malhas. Isso eu não testei ainda, não li nada sobre isso. Então, vou deixar por aqui. Curve Filters, que são os filtros das curvas lá de animação que a gente tem. Aí se você quiser diminuir, não, eu quero reduzir um pouco. Isso aqui, quando você trabalha com mockup, é ideal você colocar, porque
Se você já tem um mockup pronto, já mandou ele para a Unity, quer colocar ele lá na Unity, mas reduzindo a quantidade de keyframes, a gente pode fazer isso também, tá? Inclusive, em alguns casos, eu estava já pesquisando um pouco sobre isso, eu tinha falado antes, de fazer animação sempre no ponto zero, mas dá para você animar assim, pegar o personagem em deslocamento e colocar na Unity. Só que é um pouquinho mais trabalhoso, tá? Point Cache a gente não vai utilizar porque a gente não animou, a gente não usou Point Cache. Point Cache, para quem não sabe, ou para quem tem dúvida, é o seguinte, eu vou animar os vértices da malha. Independente do esqueleto que eu utilizei para deformar a malha, o que vai contar é a posição dos vértices. Então você vai mandar para cada keyframe, para cada frame da sua animação, um keyframe para todos os vértices. Isso é bom quando você trabalha, principalmente com programas que não são compatíveis, mas que importam a geometria uns dos outros. Ou seja, ele não importa o esqueleto, mas importa a geometria. Então, o que você faz? Existem vários tipos de arquivo que ele incorpora essa posição dos vértices. E alguns engines, o ideal é que você faça dessa forma. A vantagem disso é porque você não vai depender do Bone para poder animar. Tá? A desvantagem é que é muita informação, então às vezes fica pesado. Mas tem vantagens e desvantagens. Por exemplo, se você quiser fazer uma simulação de tecido no Max e usar como animação de cutscene na Unity, como a gente não tem essa compatibilidade entre o cloth, o tecido do Max, e o tecido da Unity, que é uma coisa diferente, você pode mandar animação de malha, que é o point cache, ou seja, você exporta cada animação de cada vértice em cada frame. Tá? O ideal é que você pode modelar a sua animação. Isso é uma coisa legal, assim, que você pode fazer. Tá? Mas a gente não está trabalhando com point cache. Caracteres, isso aqui, se você fosse exportar, por exemplo, um outro programa da Autodesk que trabalha com esse sistema HIK aqui, que é o Human IK, que é o Human IK, que é uma espécie de Character Studio ou CAT de outros softwares da Autodesk. Se você quiser transformar seu CAT em um Human IK, ele tem essa compatibilidade, ou seja, se eu precisasse mandar para uma equipe para ele animar esse personagem que eu acabei de irrigar no Max para o Maya, aí você pode usar essa opção para que o Maya entenda que esse personagem é um Human IK e trabalhe lá dentro. Eu vou desmarcar porque a gente não está fazendo isso. A gente está mandando para a Unity. Câmeras, não vou mandar porque a gente vai usar a câmera da Unity. Luzes, também não vou mandar porque eu vou usar as luzes da Unity. Tá? Embedded Media, eu não tenho nenhum Embedded Media aqui que é áudio, vídeo, ou alguma coisa dentro do meu arquivo para mandar. Então também não vou mandar. Em Advanced Options, aqui em Units, as unidades. Eu vou deixar aqui metros. Na verdade, isso aqui pouco importa, tá, gente? Porque é o seguinte, vai depender muito da escala do seu jogo. Outra coisa, lá dentro da Unity, a gente consegue reescalonar o personagem. Tá? Então, isso aqui é tranquilo. Mas o ideal, como eu já vi em documentações e outras coisas, é você deixar aqui em metros. Quando de alguns programas para os outros. Do Max, pelo que eu entendi, ele trabalha com a escala diferente. Vou deixar aqui metros para a gente mudar lá dentro. Metros, Axis Conversion. Eu vou colocar o Y up, porque na Unity a gente trabalha com o Y para cima. Na Unity, diferente do Max, não é o Z que aponta para cima. Em UI aqui, isso aqui é só para ele mostrar algumas mensagens. O FBX, nós vamos usar aqui, qual que está o de vocês aí? File Format. 2014, né? Então vamos usar o 2014. É o mais novo. Foi. Faz diferença. Tá? O File Format eu coloquei o mais novo. Se não funcionar, a gente volta para o 2013 e tenta exportar. Tá? Isso aqui é igual qualquer arquivo que não é arquivo nativo. Se o mais novo não funciona, tenta um antigo. Se ele tem compatibilidade com o arquivo, mas o mais novo está dando algum problema, volta um ano. No caso aqui, se a gente mandar agora para a Unity, der algum pau, alguma coisa esquisita, você pode testar, voltar aqui nesse mesmo arquivo e exportar como 2013, deixando as mesmas características, tá? Só muda o ano aqui, porque às vezes de uma versão para outra eles atualizam, retiram bugs, mas como o outro programa não foi atualizado, às vezes não está na mesma data, pode ser que ele não seja compatível e dá algum problema. Ok?
É aquela velha história de você mandar alguma coisa mais nova para uma coisa mais velha. Não funciona muito bem na computação. De qualquer forma, a gente vai mandar o 2014, que a gente está com a versão também mais atual da Unity. Vamos ver se vai conversar direitinho. Clique em OK, ele vai exportar aqui. Vai dar sim essa mensagem, ele fala que o plugin não é suportado, a geometria, blá blá blá. Ele fala aqui algumas opções, o que você pode fazer com isso aqui? Na hora de converter a geometria, ele fala, de vocês deu esse tanto de mensagem também? Não, que bom. Tá. De qualquer forma, aqui ele deu essa mensagem. Eu vou tentar abrir lá. Aqui ele já deu uma coisa que eu posso até marcar, o Turned Edges. Eu vou desmarcar isso aqui. E deu um problema de mapa. O problema de mapa que dá aqui, gente, é o olho, que eu usei o mapa procedural para fazer o olho do garoto. Eu usei um mapa do Max, um ramp, que a Unity ou o FBX de outros programas não conhece. É o mapa do Max, antigo. Tá? Então ele não vai reconhecer, ele vai falar, esse mapa eu não reconheço, vou mandar a geometria sem a textura. Tá? Eu vou voltar lá de novo para exportar, eu vou tirar uma coisa que eu vi ali que pode ser que resolva algumas coisas. Eu vou exportar de novo aqui, garoto final. Sim. Aqui em geometria, eu vou tirar esse smooth aqui. Vou colocar esse deforming damage to bones para ver. Animation, tal. De vocês, se não deu esse tanto de mensagem, não faz nada. O problema aqui é o meu, não de vocês. Tá? Vou ver se é isso aqui. Vou dar um triangulate. Preserve Edge Orientation. Vamos ver. Tá ok. Agora deu menos, tá vendo? Eu marquei, eu tirei uma opção que não estava dando pau, coloquei a outra. Tá ok? Beleza. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Abrir a dona unidade lá. De 3D, cadê você? Meu desktop tá uma zona, velho. Puta que pariu. Gente, cadê você? Ah, achei. Aqui, ó. Eu já tinha começado esse projeto aqui, então a gente tem aquele esquema de sempre abrir o projeto anterior. Eu vou criar um novo projeto, a gente fazer do zero, tá? New Project, eu vou colocar aqui, ó. Esse aqui vai ser o Anima Teste. Vou colocar um projeto novo sem nada, não vou marcar nenhum asset, deixar ele limpinho para a gente poder ver do zero. Então, vou dar Create. Vai abrir aí um de novo zerado para mim, para eu poder colocar meu personagem aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, importar o camaradinha para cá, para a gente poder configurar ele, tá? Então, vou clicar aqui ó, em Assets, Import New Asset, vou lá no lugar onde ele está, e vou importar. Pronto. Primeira coisa, antes de mexer em qualquer outra coisa aí, você vai notar que tem algumas coisinhas aqui, ó, de cara que a gente já tem que mexer depois, que é o quê? É justamente os controles. Como eu fiz alguns controles externos, ele importou esses controles. Mas esses controles não vão servir de nada aqui dentro da Unity. Então a gente vai apagar eles. Import Asset. Clica aqui em Asset, Import New Asset. Tá? Ele é um asset. Ele é um asset. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques aqui e eu vou ter todos esses objetos que vieram com o garoto. Tá? Eu tenho aqui os olhos, que são as geometrias dos olhos estão separadas, elas não estão juntas da malha do garoto, eu coloquei uma geometria separada, mas linkei os olhos na cabeça. Eu tenho aqui o garoto, que é a geometria do garoto. Eu vou ter aqui a animação do garoto, olha aqui, ó, ele vem como um clipe de animação. Ele entende que o FBX tem animação e traz essa animação para mim. Tá? Eu tenho até um preview aqui da animação, olha lá. Então, já tem a animação, ela foi importada, não está dando nenhum problema. Tá? Eu tenho aqui o garoto, os materiais dele. Então, se eu quiser alterar a cor do cabelo dele, eu posso vir aqui e alterar, lá, colocar o cabelo vermelho, transformar ele no Super Saiyajin aqui, ó. Posso fazer isso, tá?
Basta eu trocar a cor. Ok? Então, o material veio, é compatível. O que não veio foi as texturas, que deu problema lá de incompatibilidade. A gente viu que deu um problema de compatibilidade de textura. Isso é o de menos. Deixa bem mais escuro. Beleza. Se quiser mudar a pele dele também, deixar a pele mais clara, mais escura. Se quiser transformar ele no Hulk, você pode, tanto faz. Tá? A cor do short, mesma coisa. É só abrir aqui, ó. Abrir o garoto, tem um garoto aqui que é o material. E a gente vai ter algumas pecinhas aqui, algumas geometrias que são os bones do CAT que vieram para dentro da Unity como uma geometria. Tá certo? Vou fechar isso aqui por enquanto, que a gente vai configurar uma coisa. Primeiro, aqui, ó, no garoto mesmo, em Model, a gente tem agora 3 abas dentro do garoto. Note que quando eu importei cenário para dentro da Unity, a única coisa que aparecia aqui em cima, habilitada, claro, para você mexer, era a modelagem. Se você clicasse nos outros dois, não vinha nada. Por quê? Porque era geometria pura, ela não tinha nenhuma informação, nem de rigging, ou seja, de esqueleto, de setup, nem de animação. Aqui não, aqui a gente já tem as 3. Antes de eu colocar o garoto aqui na minha cena, tá? Eu vou mexer na escala dele. Outra coisa que eu vou alterar também é que nas normais, se precisar, a gente pode alterar as normais do personagem aqui dentro. O que são as normais? Deixar elas mais suaves, tá? Para o personagem ficar mais lisinho, ficar sem essas marcas de normal invertida ou em normal muito rígida. A gente pode alterar isso aqui também. Mas a primeira coisa é que a escala. O Scale Factor aqui, ó, quando eu clico no garoto primeiro, e vou em Model, que é a parte de geometria, aqui em Scale Factor eu vou colocar 1. Tá? E aqui, ó, onde está escrito Normals and Tangents, e tem aqui a opção Normals, vou colocar aqui Calculate, tá? Para ele poder suavizar esse carinha um pouquinho. Esse Smoothing Angle aqui, ó, se você quiser deixar seu personagem todo lisinho, você pode aumentar esse valor, que ele vai pegar as normais e deixar elas bem suaves. Tá? Deixar a geometria bem suave. Ele está 60. Se você colocar tipo 100, 120, 180, ele vai ficar... Hã? Então aqui, ó, marquei Normals Calculate, ele libera isso aqui. Você não vai ver nenhum efeito, por quê, gente? Tudo que eu altero aqui, ó, eu tenho que fazer o quê? Clicar em Apply. Depois que eu clico em Apply, aí sim eu vou ter alteração, tá? Eu vou voltar aqui, clicar aqui fora, clicar aqui de novo, para poder... Ele dá um bizil aí, porque ele aumentou a escala nesse preview, mas só você clicar fora e clicar de novo aqui que ele vai aparecer normal, tá? Aí, eu vou fazer o seguinte, vou pegar o meu garoto que está aqui, ó, e não vou jogar na cena, eu vou jogar ele aqui na hierarquia direto. Por quê? Jogando na hierarquia, ele cai na posição que ele estava lá dentro do Max. Então, ele cai na posição neutra. Então, eu vou pegar ele aqui, ó, e jogar aqui dentro, ó, na hierarquia. Vou arrastar ele para cá. Vou pegar ele do Assets e arrastar ele para cá. Ok? Você alterou alguma coisa? Esses controles que aparecem aqui na cabeça dele são os gizmos, tá, gente? Que são aquelas curvas que eu fiz para a gente poder animar ele lá dentro do Max. Aqui dentro da Unity, pouco importa, a gente não vai utilizar elas. Tá? Então a gente pode, por exemplo, pegar todos os gizmos depois e deletar eles. Então ele já está ali na minha cena. Só que se eu der play aqui agora, não acontece nada. Ele está parado, eu tenho que colocar a câmera, tenho que pôr uma luz para poder visualizar essa animação. Por que não aparece nada? Porque eu não habilitei a animação ainda. Ele é um personagem que tem esqueleto, eu não habilitei rig dele. Eu não falei para a Unity como que ela vai entender essa animação. Então o procedimento é o seguinte. Primeira coisa,
Vamos voltar aqui no garoto. Engraçado, a escala parece que ficou menor. Isso é como... Então, olha só, aqui em Animations, é que a mágica vai começar a acontecer, tá? A gente começar a dar vida a esse garoto dentro da Unity. Uma coisa que vocês têm que notar, e olhar nessa janelinha de animação, uma vez que eu cliquei aqui no garoto, no Assets, e cliquei em Animations, eu vou ter aqui as opções de importação, posição, blá, 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 e eu vou ter aqui, ó, Clips. Ele vai mostrar um clipe de animação para mim. Esse clipe de animação que ele importa para mim tem que nome? O nome do arquivo do personagem. E ele começa em 0 e vai até 135. Lembra que a gente fez a animação toda na timeline do Max de 0 a 135? O que isso significa? Que ele tem um único clipe de animação para o meu personagem que vai de 0 a 35 e que se eu clicar aqui ó, no preview, é uma animação contínua de cada clipe. Ó. Eu preciso pegar essa animação e separar cada pedaço dela em um clipe específico. Para quê? Para que quando eu precisar ativar um clipe específico através dos meus comandos, a Unity saiba qual será o clipe que ela vai chamar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou editar a minha animação. Porque eu não posso, por exemplo, apertar para frente e ele fazer esse ciclo de animação todo de uma vez. Não tem sentido. Se ele só tem um clipe de animação, se eu colocar lá o controle de personagem, vai apertar lá o W para poder andar, ele vai fazer esse clipe, parar, voltar para o primeiro, ficar parado, olhar. Então, não é isso que eu quero. Eu quero que, por exemplo, o W faça ele andar. Se eu segurar o Shift, o W, ele corra. Se eu coloque para trás, ele freia. Né? Se eu deixar o mouse parado lá durante um tempo, ele vai fazer o idle. Né? Aquele de balançar a cabeça, ou eu deixo meu idle ele congelado mesmo, se eu quiser. Apesar de que ninguém fica congelado. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Criar clipes para cada ação do meu personagem para poder interagir elas com os comandos da Unity. É isso que eu tenho que fazer. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou começar primeiro, editando o primeiro nome. Qual que é a primeira animação que eu tenho aqui? Vou chamar de Idle, que é o personagem parado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, onde está escrito Garoto Rig Anime, e tem aqui o ícone do clipe de animação, e vou trocar esse nome para Idle. I-D-L-E, Idle. Então, meu clipe inteiro agora vai de 0 a 135, ok? Mas, veja bem, aqui embaixo do Idle, logo abaixo aqui desse clipe, onde eu troquei o nome, aqui embaixo você tem uma timeline da Unity, que tem uma setinha no início e outra no final. Ó. Aqui eu vou cortar meu clipe de animação Idle. Onde que o Idle começa? No 0. Ele está parado. E onde que ele termina? Aí eu vou pegar aqui minha timeline e puxar até antes dele começar a andar. Até aqui, ó. Ele começa a andar aqui. Então, meu idle vai começar em 0 e terminar em 63. Então, eu peguei minha setinha e coloquei no 63, no frame 63. Então, o que acontece? Aqui em cima eu já consigo ver, ó, o idle, o clipe idle, começa em 0, termina em 63. Então, eu já determinei o primeiro ciclo de animação para a Unity. Agora, eu tenho que criar um novo clipe para poder determinar de onde até onde ele vai, usando as outras animações que eu já tenho. Muito simples. Aqui embaixo, ó, em Start e End, eu tenho mais e menos. Se eu clicar em mais, eu vou adicionar um clipe de animação para eu poder renomear e poder editar. Então, agora eu tenho que criar mais quantos clipes? Eu tenho que criar um clipe para caminhada, para correr e para parar. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar uma vez aqui no mais. Ele volta com o mesmo nome original. O que eu faço? Troco o nome, então eu vou colocar aqui, walk. Se você quiser usar em português, caminhada, pode também. Enter. Só que a caminhada ela não começa no 0, começa? Começa em 64. Ou você pode colocar, depois você vai ter que testar.
Vou colocar aqui 64, ela vai começar... Aqui, ó, tem o start e o end, tá, gente? Se você quiser digitar aqui, pode também. Eu vou colocar na mão para a gente poder ver. 64. E termina onde? Então, a gente vai ver aqui, ó, onde que ela termina a caminhada. Eu vou voltar aqui, ó. Caminhada termina no frame 95. Então, meu clipe walk, ele começa, olha lá, ó. Tá dando um bizilzinho ali e a gente tem que ver. Se ele dá um pique, ele não cria o ciclo, ele dá um pulo, pode ser no frame que está para frente ou um frame que está para trás. Você tem que editar para ver, tá? Eu vou diminuir aqui e colocar 95, aqui tá certo. E aqui eu vou colocar, na realidade a caminhada começa no 68, que é a primeira pose de caminhada. Por que eu não preciso de ter ela parada para começar? Porque eu já tenho o clipe de... Hã? Eu não vou ter... A primeira pose da caminhada não é ele parado, não. Porque já tem o idle lá antes. Quando eu apertar para caminhar, ele vai pular da animação do idle e transitar e fazer a transição para o outro. Então, o ciclo de caminhada começa na primeira pose de caminhada. Não nele parado. A pose parada já tem. Já está definida, que é o idle. Então, eu vou colocar aqui, ó, na primeira pose de caminhada, que é no... Se eu não me engano... 70, deixa eu ver. Olha lá, ó. Agora o ciclo de caminhada está mais suave. Então, vou colocar aqui nos 70 até o 95, eu tenho o ciclo de caminhada. Agora eu preciso de corrida, e aí eu vou fazer o quê? De novo, clico no mais, corrida, run, enter. Quando que começa a corrida? Primeira pose da corrida, onde é que é? Então, vou lá, pego aqui a minha linha de animação. A caminhada termina no 95, provavelmente a corrida está aqui, ó, no... Primeira pose de corrida é... Se você tiver muito na dúvida, pode olhar no keyframe do Max, ó. Vai aqui no keyframe do Max, ó, é no 99. Pelo Max aqui é 99, olha lá. Primeira pose de corrida é no 99. Se você tiver na dúvida, pode voltar lá. Então, vou colocar aqui, ó, 99 até... 99 até o 115. 99 até o 115. E aí a última, que é o stop, né, dele parar. Ainda faltam vários ciclos. Por exemplo, falta o ciclo de pulo, falta o ciclo de rolar para um lado, rolar para o outro, que ele tem que fazer a caminhadinha lateral, para um lado e para o outro, né? Faltam vários outros ciclos, por exemplo, se esse jogo for de ataque, faltou o ataque do personagem, qual ataque? Chute, soco, agarrar, a gente não tem nenhum desses ciclos aqui, né? Mas, que a gente não fez. A gente poderia muito bem ir lá no Max, fazer todas as animações, salvar no arquivo e salvar por cima aqui, que ele já carregaria. É claro, o que eu iria fazer para não perder esses clipes que eu já tenho. Colocaria todas as animações extras depois dessas que eu já fiz. E aí essa timeline aqui iria aumentar e eu poderia pegar e cortar esses clipes para poder atualizar. Tá certo? Vamos para o último. Então clica aqui, que é o stop. Diga. Nós vamos tirar ele depois. Então, ó, aí depois que você tiver feito isso, já tiver editado as animações, você clica em Apply. Agora eu tenho que corrigir esse rig aqui, que é o Stop. Stop. Acho que é isso mesmo. 120. Começa no 120. Até o 135. Pode ser, não, pode ser até 135. E quando você parar, você vai parar. Entendeu? Vai ficar na pose normal. Ok?
Então, aqui de 120 a 135. Clique em Apply. E aí você tem todas as animações aqui agora. Olha só que interessante. Quando eu abrir aqui agora o meu personagem no Assets, eu vou ter os clipes de animação aqui, ó. Eu vou poder associar os controles depois. Lembra quando a gente pegou aquele exemplo lá do third person? Ele tinha lá as animações, para você pegar os clipes e ligar as animações? Mesma coisa. Tá? Aqui, ó, eu vou pegar na hierarquia, eu vou pegar esses gizmos aqui, ó. Tem aqui, ó, garoto, red gizmo, eu vou deletar. Tudo que tiver escrito gizmo, eu vou arrancar fora. Tá? Hierarquia, você vai abrir o garoto. Se tiver escrito gizmo aqui, você vai deletar. Mas aqui já abre só, é uma lista pequena. Quê? Eu não veio a textura da sobrancelha. Não tem material, né? Esse não vai poder apagar, não. Ele veio Bone. Não sei por que veio Bone, não. Bone foi como geometria. Depois tem que olhar aí o que foi. Pode, aí você pode criar uma pasta nova e jogar eles todos lá dentro. Depois de criar os clipes, o que acontece? Eu dou play, ó, nada. A gente vai... Não, a gente tem que fazer algumas coisinhas. Por quê? Eu não habilitei ainda controle de animação. Tá? Eu vou posicionar a câmera. O legal é a gente posicionar a câmera, sim, com certeza. Né? Porque a gente vai ter que ver esse personagem andando. Então, vou girar minha câmera aqui, posicionar ela de frente para o meu personagem. Na verdade, eu vou até meio na diagonal aqui, ó. Para a gente poder ver melhor em 3 dimensões. Vou colocar uma luz, porque eu não consigo enxergar nada. Olha lá. Quê? Tá? Aqui não tem escrito main camera aqui na hierarquia, não? Não tiver, é só criar. Aí o que eu vou fazer? Vou colocar uma luz, então vou clicar aqui em Game Object, Create Order, Point Light. Vou criar uma Point Light para poder gerar uma luz aqui. Aqui em Game agora eu consigo enxergar o personagem. E, é claro, não pode faltar, né? Eu tenho que colocar alguma coisa para esse cara pisar. Para a gente poder pelo menos ver a referência, se o pé está afundando, se o pé está na posição correta, né? Porque se eu não coloco nada, eu não consigo enxergar para ver se a caminhada dele está ok com o piso, se o pé está flutuando, esse tipo de coisa, tá? Então eu vou lá em Game Object de novo, Create Order, Plane, porque eu não tenho um cenário, eu poderia muito bem importar o cenário, né? Eu vou colocar um plane, em plane aqui, na posição dele, eu vou colocar 0, 0, 0, para ele ficar lá na posição zerada. Agora eu já tenho um personagem ali. A câmera tá torta, né, velho? Não, plane. Plano. Não tem problema, não. Coloquei uma sombrazinha aqui, ó, pra gente poder ver na luz, mas eu vou colocar uma hard shadow. Soft shadow está muito...
Oi? Deixa ela próxima, só para iluminar a cena mesmo. Aperta F, seleciona o personagem e aperta F, Xena. Quê? Game Object. Point, estou usando point. Você tem ideia como é que a Unity trabalha aqui com o esqueleto? Eu vou selecionar um personagem aqui em Rig. Você vai ter aqui algumas definições do esqueleto para animar, para o avatar, que a gente vai ver depois, o root node, que é o ponto central. E olha só que bacana, ele reconhece todos os bones que tem no personagem. Se você clicar aqui em Animation Type, colocar Humanoid, por exemplo, que é o que a gente vai usar depois para o Mecanime, né? E clicar aqui em Configure, não é para fazer não, presta atenção. Vou dar Save aqui, e salvar essa cena, então vou chamar de garoto, animar, calma. Vou dar Apply. Só para a gente entender, a Unity, ela entende o personagem para eu poder mexer no esqueleto dele. Se eu precisasse, de alguma forma, fazer alguma alteração de rig ou transferir essa animação que eu já fiz do personagem dentro da Unity para outro personagem, seria mais fácil. Você vai notar que ele está tudo verde, significa que não teve incompatibilidade entre o esqueleto, que a Unity reconhece, e o CAT que eu mandei. Então você vai ter aqui o osso da cabeça, do ombro, cotovelo. E o que é interessante nisso tudo é o seguinte: se eu mexer aqui, eu mexo no personagem. Então eu consigo controlar e mexer o personagem dentro da Unity. A pose T, lembra que eu falei dessa pose T, que foi a pose que a gente usou para irrigar? A Unity armazena isso pelo esqueleto que já tem nele. Então ele coloca na pose T para você. Então não tem que preocupar tanto com a questão de ter a pose T lá para animação para exportar para cá, que a Unity vai entender isso. E aqui eu vejo todos os ossos. O rig do garoto está aqui, todinho. Então todos aqueles bônus que eu usei no CAT estão aqui, A hierarquia é perfeita. Inclusive os da mão, Você vai pegar a mão dele lá e mexer, tá lá. Tá? Ele dá uma mensagem ali falando que eu estou saindo da pose T. Ou seja, ele reconhece o rig, do CAT, do Max, dentro da Unity, com todos os seus bônus. Tá? Eu vou clicar aqui em Done, porque eu não alterei nada, vou dar um Apply. Mas aqui para animação, eu vou usar o Generic mesmo. Ok? Por enquanto, dá Apply aqui. Vou usar o Generic mesmo. Bom, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos determinar qual que é a ordem que a Unity vai pegar desses ciclos de animação
e qual deles vai ser o primeiro ciclo que vai ficar ativo e qual vai ser a transição que eu vou fazer nessas animações. Por exemplo, se eu quisesse fazer animação direta, beleza, eu criaria uma sequência de animação, que é o que eu vou ensinar para vocês. Mas a gente pode controlar essa sequência, como é que ele vai fazer para pular de um clipe para o outro. Mas para isso eu tenho que criar esses estados de animação. Quando eu clico aqui no garoto, e a gente vai aqui no Model, por exemplo, eu vou ter as opções de geometria. Aqui no personagem eu também tenho as opções de rigging e as opções de animação. Tá? Mas quando eu clico aqui no garoto aqui da hierarquia, eu estou pegando o objeto garoto que já está dentro da engine para funcionar. Então ele não é um asset. Aqui eu seleciono o asset, aqui eu já seleciono o garoto que foi aplicado lá na cena. Quando eu clico aqui, o que acontece? Desse lado, eu tenho a opção aqui, ó, Animator. Animator. Diferente de Animation, que eu já mostrei para vocês. O Animation é quando eu quero animar alguma coisa dentro da própria Unity. O Animator é quando eu quero criar os estados e as misturas e a ordem dessas animações. Que é essa janela aqui, ó, Animator. Onde eu vou aqui, ó, eu tenho a janela Animation, que é a timeline, e eu tenho aqui, ó, Window Animator, que é essa janela onde eu controlo e crio os sets de animação. Para eu poder fazer a mistura entre as animações, o tempo de intervalo entre um e outro. Só que o que acontece? Quando eu abro o Animator, mesmo com o personagem selecionado, não tem nada. Por quê? Vou voltar aqui em Project para a gente poder ver melhor. Esse personagem aqui, ó, na hierarquia, quando você vai lá aqui em Animator, o controller dele, o controller, né? O que está escrito? None. Ele não tem nenhum controle de animação habilitado para ele. Se eu não criei um estado de animação para ele, para ser controlado, eu não consigo determinar dentro do Animator quais serão os estados de animação. Tá? Então, o que acontece? Fica vazio, o personagem não anda aqui, porque eu não tenho animação habilitada no Animator, que é quem gerencia as animações do personagem. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que aplicar um controller aqui, um Animator Controller. Se eu clico aqui, ó, e procuro no Asset algum controle desse, não há, porque eu não criei. Então, a minha opção agora é criar para esse personagem, para poder habilitar nele as animações, um Animator Controller. Então, quando eu venho aqui em Asset, Create, eu tenho aqui, ó, Animator Controller, que é o quê? Eu vou criar controller, né? Vou criar um controle de animação. Ao fazer isso, eu vou poder ir lá no Animator e editar as animações que eu já tenho na ordem. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui, ó, cliquei no garoto, Game Object, tem que ser pela hierarquia, tá, gente? Se você vier pelo Asset, você vai controlar o Asset. Aqui você está controlando um objeto Game Object que já está aplicado na engine. Eu vou clicar aqui em Garoto, Asset, Create, Animator, Controller. Beleza. O que acontece agora? Quando eu clicar em Garoto, Final, e vier aqui, ó, nas opções Controller, e clicar, dentro de Assets eu tenho aqui, ó, New Animator Controller. Que é o quê? Um novo controle de animação. Então, vou clicar aqui e vou renomear. Dei 2 cliques, foi mal. Deixa como new mesmo, depois a gente renomeia ele, tá? Pode renomear por aqui, ó. Garoto. Pronto. Vamos voltar lá. Tá aqui, ó. Garoto. Renomeei pelo asset aqui. Então, eu tenho aqui, ó. Olha só que diferença. Clipe de animação vai ficar assim, ó. O clipe de animação, você vai enxergar ele dessa forma aqui, ó. Como um clipe. Tá? Tem aqui a setinha, o play. O controller, que é quem vai controlar a ordem, a hierarquia das animações, você vai determinar a animação default dele. Quando você ligar o jogo, o personagem vai aparecer, qual que é a primeira animação que vai tocar. Então, é aqui que você determina isso. Tá? Nesse ícone aqui, ó. Então, vamos voltar nela. Vou dar 2 cliques no meu Animator Controller e o que vai acontecer? Agora, dentro do Animator, eu tenho os estados de animação. Posso criar os seus estados de acordo com a minha necessidade e posso ligar eles em uma ordem. Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho que pegar as minhas animações que eu já criei e colocar aqui para ele poder animar.
Veja bem, estou criando isso para depois criar os controles para esses estados de animação. A Unity ela vai criar para cada animação um estado e você vai ligar esses estados a uma determinada tecla. Então aqui eu vou fazer o quê? Clicar com o botão direito, Create State, e eu vou clicar aqui em Empty, porque eu vou criar um estado novo de animação, vazio, onde eu vou ligar a animação correspondente. Eu vou colocar aqui Empty, vou chamar ele de... Aqui, ó, quando eu clicar nele, aqui no Inspector, eu vou colocar lá, esse aqui vai ser o Idle. Então, ele aqui já aparece como Idle. Veja que ele está laranja. Por quê? Como é o primeiro state que eu crio, que eu acabei de criar, ele já assume a posição de estado default de animação. Só que o que acontece? Se eu voltar lá no game, der play, não vai acontecer nada. Por quê? Veja bem, qual o motion que eu coloquei no estado de animação? Nenhum. None. Olha só, none. Então aqui o que acontece? Eu tenho o estado de animação, chama idle, mas eu não tenho nenhum clipe de animação ligado a ele. Aqui onde está escrito motion. Por quê? Porque acabei de criar, ele está vazio. Então o que eu tenho que fazer? Vim aqui ó, no pontinho, que a gente sabe que é para... Ali não está aparecendo, mas tem um pontinho aqui na frente, ó. Eu clico, ele vai me abrir os assets. Dentro desses assets vai ter o quê? Todos os clipes de animação que eu criei para esse personagem. Um desses clipes chama o quê? Idle. O que eu vou fazer? Dar 2 cliques e pronto. O que eu tenho assimilado a esse objeto agora? Um clipe de animação chamado Idle. E se eu for agora no meu game e der um play, o que vai acontecer? O Idle vai rodar. Tá? Rodar e parar porque a gente não determinou que a animação está em loop. Tá? Se eu colocar loop lá na animação, ela vai rodar infinitamente. Tá? Então eu vou parar aqui, ó. Volto lá no meu clipe idle, quer dizer, volto no garoto. Em animation, eu vou selecionar o clipe idle. E aqui, ó, em loop time, eu vou marcar para que ele fique em loop. Então, cliquei aqui no garoto, animations, clico no clipe que eu quero, no caso o idle, e marco loop time. Quando eu clicar em play agora, para ele rodar a Game Engine, eu tenho que dar apply, esqueci. Tudo bem que a Unity faz isso para mim. Ele vai ficar dando um loop, ó. Porque eu marquei a opção de loop para o idle. Mas só toca essa. Né? Por quê? Porque é a única animação que está no state lá. Vou voltar lá no... Veja bem, hoje a gente vai criar só... Separar os clips, separar os states, ligar as animações aos states, para depois a gente poder controlar isso remotamente. Então, eu vou voltar aqui, ó, vou dar um stop. No Animator agora eu vou criar mais quantos estados? Um para corrida, um para caminhada e um para parada. Então, eu vou clicar aqui, Create State, Empty, novo estado, vou chamar aqui de Walk. E vou habilitar aqui o clipe Walk para ele. Você vai criar o estado de animação, pode ser também. Mas nós vamos fazer um por um, para entender como é que cria o State Animation. Ok? Walk é andar. Run, corrida. E o State, stop. Ah, vou colocar assim, ó, para a gente poder ver uma coisa. Dá para arrastar também, tá, gente? Mas vamos fazer para a gente poder não perder o fio da meada. Ó, o idle está como laranja. Se eu quisesse colocar aqui o walk, é a primeira posição dele, eu clico com o botão direito e clico aqui, ó, set as default, ele vai ficar laranja lá. Então agora a primeira animação que vai vir é o walk. Clicar aqui e colocar set as default. O que acontece? Agora eu tenho que ligar os clipes de animação para poder ter essas animações todas tocando. Para fazer as transições de animação. Então, por exemplo, do idle, ele vai para a caminhada. Vamos colocar assim. Então, eu clico aqui com o botão direito, Make Transition. E marco o meu walk.
Quando eu clicar aqui, ó, nessa setinha, que é a transição, vai aparecer para mim, ó, uma edição da animação. Eu tenho aqui o primeiro idle, e aqui eu tenho a transição entre idle e walk, ó. Olha lá. Viu que é suave, ó? Mas se você achou que não ficou boa essa transição, você pode editar ela aqui, ó. Posso aumentar essa transição, ficar mais lenta a transição, ó. Ou posso diminuir também. Ok? Então você pode editar o clipe de animação, tá? Aí você tem o walk aqui, ó, que é o clipe. Você pode botar ele para começar bem depois, pode colocar para começar exatamente na posição. Vamos ver o que vai acontecer agora? Está no game da play. Ele vai e começa a andar e para. Por quê? Não fiz o loop. Né? Então, vou voltar aqui no Animator. Vou clicar em Walk aqui duas. Vou clicar em Garoto, Animations, Walk. Marcar o Loop Time. Vou logo fazendo os outros. Também. O Run, o Stop não precisa, porque Stop é uma posição que não vai ter necessidade de voltar, por enquanto, né? De qualquer forma, eu tenho aqui o Idle, vou dar Apply. Do Idle, ele vai para o Walk. Vamos fazer uma sequência. Do Walk, ele vai para o Run. Então, clico aqui com o botão direito, Make Transition. Do Run, ele vai para o Stop. E do Stop, ele volta para o Idle. Só para a gente ver como é que vai ficar isso aqui agora. Ok? Então, vou clicar lá no Game, vou dar Play, e ele vai fazer aquela animação para mim. Anda. Vou clicar numa coisa. Bom, tá vendo? O Run eu não marquei aqui, porque eu tinha puxado. Run. Agora eu já tenho o clipe de animação ali. Stop. Clicar aqui. Stop. Idle. Walk. Run. Stop. Pronto. Vou voltar lá no game, dá play. Olha lá. Bacana aqui é que é o seguinte, você pode vir na animação, no caso, no meu animator aqui, o stop, o run, eu tô achando que está muito rápido. Então tem speed dele aqui, ó. Vou colocar lá 0.5. Então eu coloquei aqui, ó, metade do tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Oi. Viu a caminhada dele? Ficou metade da velocidade. Espera aí que eu já vou olhar. Certo? Vou voltar no Animator aqui. Está muito... Vou colocar 0.7. Então eu posso editar a animação aqui dentro. Ó. Ok? Então eu já tenho aqui os idles. O que a gente vai fazer depois? Criar uma maneira da gente habilitar a cada momento, em determinado comando, um desses estados de animação, uma ordem em que ele pode ir e voltar. Eu posso criar, por exemplo, uma transição do walk para o idle. Mas aí eu vou ter que controlar isso depois. Porque se eu colocar do jeito que está aqui agora para ele tocar, vai bugar. Tá vendo? Ele não vai seguir a sequência. Porque eu não habilitei essa transição via comando. Tá? A gente vai fazer isso depois. Mas tem como você fazer transitar de um para o outro, de outro para um, sem nenhum problema. A gente vai fazer isso depois, criando os blend trees, que são as árvores de mistura de animação. Ok? Então já tem meu personagem ali, ele já está andando. Já entendi como, a gente já viu como fazer para poder editar a animação, editar a transição da animação e também importar os clipes de animação aqui para dentro da própria Unity. Beleza, galera? Por hoje é só.